Parei na casa da minha mãe no meu Toyota Corolla 2008 surrado, estacionei atrás de uma SUV BMW reluzente e imediatamente me arrependi de tudo. A entrada estava lotada de carros caros, Teslas, Mercedes e até um Mustang conversível que provavelmente não pisava numa rodovia havia meses. Meu Corolla chacoalhou baixinho quando desliguei o motor. Ótimo! Agarrei o volante, me perguntando se conseguiria dar ré e fingir que tinha ido para a casa errada. Mas respirei fundo, peguei o bolo de limão que havia prometido à minha mãe e saí. Savannah me viu antes de eu chegar à varanda. Ela estava se filmando em modo selfie, usando um vestido rosa pêssego que provavelmente custava mais do que o seguro anual do meu carro. Ela se virou, me viu e seu rosto se iluminou, não de um jeito feliz, mas sim como um leão vendo o jantar. Meu Deus, ela gritou, rindo, a câmera ainda gravando. Você realmente dirigiu essa coisa até aqui? Ela disse alto o suficiente para todos no gramado ouvirem. Eu pensei que Morgan trabalhasse para o exército. O que é isso? Seu kit de treinamento básico para iniciantes. Eu não sabia que a Força Aérea fornecia carros de ferro velho. Risadas percorreram a multidão. Eu não disse nada, apenas sorri e passei com o bolo. Eu não ia me rebaixar ao nível dela, especialmente na frente da minha mãe. Não hoje. Mas por dentro, algo se retorceu, não por causa do carro, eu gostava do meu Corolla. Era confiável, pagava bem, mais seguro do que metade dos carros velhos alugados aqui. Não, o que doía era como isso parecia familiar. Savannah sempre teve os holofotes, mesmo quando não merecia. Eu sempre fui a quieta, a irmã séria, aquela que as pessoas esqueciam de apresentar, presumiam que morava num dormitório ou dividiam um apartamento. Eles nunca viam o que eu via. Nunca pediam, e eu nunca oferecia. A festa estava a todo vapor, balões, champanhe, uma mesa de pastéis saída de uma revista. Coloquei o bolo ao lado de uma torre de macarons e procurei pela minha mãe. Ela estava do outro lado do pátio, conversando com os vizinhos. Sorriu, me abraçou e sussurrou: Você parece cansada. Está dormindo o suficiente? Dei de ombros, cansaço da mobilização. Savannah surgiu atrás de mim como uma sombra. Vou entrar ao vivo em 5 minutos. Você vai ficar para o fundo ou vai voltar para a base naquela relíquia de guerra? Ela gesticulou em direção ao meu carro com um movimento dramático. Seus seguidores adoraram, ela tinha mais de 1 milhão de seguidores no TikTok e tratava cada evento familiar como um tapete vermelho. Vou ficar, eu disse simplesmente. Ela revirou os olhos. Só não estacione essa coisa onde ela estraga as fotos do grupo. Não respondi, apenas caminhei até a mesa de bebidas, servi um ginger ale e tomei um gole devagar. Eu podia senti-la observando, tentando me irritar, como sempre. Mas eu não ia dar isso a ela. Não hoje. Não mais. Aquele carro, minha suposta relíquia de guerra, esteve comigo por mais de uma década, em 3 bases, 2 missões no exterior e mais turnos de 18 horas do que eu conseguia contar. Eu o dirigi em meio a nevascas, tempestades de areia e a Dakota do Norte em fevereiro. Não tinha bancos de couro nem um sistema de som chamativo, mas o porta-luvas ostentava uma medalha da minha primeira simulação de comando bem-sucedida. Sob o banco do motorista, estava a moeda por liderar um briefing da Força Conjunta que teve cobertura nacional. Ninguém ali entenderia, e tudo bem. A verdade era que eu não via a maioria dessas pessoas há anos. Algumas eu mal me lembrava. Savannah tinha transformado o aniversário da minha mãe em um encontro de pseudo-influenciadores, com direito a um cenário patrocinado e alguém filmando com um gimbal. Eu a ouvi dizer a um convidado: não marque minha irmã em nada. Ela é militar tímida para câmeras ou algo assim. Ou algo assim estava funcionando muito bem naquela frase. Savannah não era burra, ela se fazia de burra. Uma grande diferença. Ela sabia o suficiente para cutucar onde doía, mas nunca o suficiente para entender o que essas cutucadas significavam. Ela presumiu que eu ficava quieta porque estava envergonhada.
Na verdade, eu ficava quieta porque o que eu fazia não podia ser discutido em mesas de coquetel ou transmissões ao vivo, não sem autorização, não sem consequências. Mesmo que eu pudesse ter explicado, não teria. Explicar significava justificar, e eu não devia isso a ela. Durante discursos e brindes, eu ficava perto da beira do pátio, tomando o meu segundo ginger ale. Eu captava trechos de conversas, imóveis, botox, criptomoedas, influenciadores reclamando de acordos com marcas. Ninguém mencionou serviço ou sacrifício. Ninguém notou o pequeno emblema na minha placa. O Zafo 5, ganho, não comprado. Tudo bem. Que eles rissem. Que ela risse. Ela não riria por muito tempo. Encostei-me à cerca nos fundos do quintal, num pouco de sombra, longe de risadas falsas e perfumes antigos. Crianças passavam correndo, gritando por causa de bolo, mas eu não me assustei, anos de treinamento. O que eu não estava acostumado era o quão profundo era o desprezo de Savannah. Não era só o carro, nunca foi. Era tudo, sempre. Quando crianças, não éramos nada parecidas. Ela tinha cabelos dourados, dentes perfeitos aos 11 anos. Eu tinha olhos escuros, muitas sardas, hematomas de subir em árvores que eu não deveria. Ela era graciosa, sempre pronta para a câmera. Eu não sabia posar, ainda não sei. No Natal, ela ganhou um karaokê e cantou Britney Spears por horas. Eu ganhei um canivete e livros de sobrevivência. Papai sabia o que estava fazendo. As coisas ficaram feias no ensino médio. Ela foi a rainha do baile, e eu entrei para o Junior Hot. Ela namorou atletas, eu fiquei até tarde no campo de tiro, praticando técnicas de respiração. Ela conquistou seus primeiros 1.000 seguidores no Instagram antes de virar moda. Recebi minha carta da Academia da Força Aérea e não contei a ninguém. No dia em que descobri que tinha entrado na academia, cheguei em casa encharcada de chuva e abri o envelope como se fosse uma conta. Minhas mãos tremiam. Eu queria gritar, mas fiquei quieta, era o meu estilo. Mais tarde, contei para minha mãe, ela era orgulhosa, do seu jeito quieto. Savannah estava lá, pintando as unhas, mexendo no celular. Legal, ela disse, mal erguendo os olhos. Então, você vai rastejar na lama e cumprimentar as pessoas? Parece nojento. 2 dias depois, ela acidentalmente jogou meu pacote de aceitação na lixeira de reciclagem. Ninguém acreditou em mim, nem a minha mãe, nem o meu pai. Eles chamaram de mal-entendido. Savannah chorou, alegando que era correspondência indesejada. Eu não insisti, apenas encomendei outro exemplar e guardei na minha mochila. Foi aí que percebi que ela nunca ficaria feliz por mim, só ficaria feliz quando eu fosse menor que ela. Fui para a academia naquele verão sem uma grande despedida, sem festa, sem carta de despedida. Fiz as malas e fui embora antes do nascer do sol. Savannah não acordou. Na academia, eu prosperei, não porque era fácil, mas porque era claro. As regras faziam sentido. Esforço significava resultados. Você não era julgada pelo batom ou pelos seguidores, mas por aparecer, seguir ordens, apoiar a pessoa ao seu lado quando as coisas ficavam barulhentas. Eu gostava disso. Enquanto isso, Savannah construía sua marca, moda, estilo de vida, o que quer que o algoritmo quisesse. Ela era inteligente, eu admito, timing, tendências, drama suficiente para o engajamento. Mas, no fundo, ela odiava que eu nunca pedisse sua ajuda. Ela esperava que eu implorasse por elogios, desesperada para ser vista. Eu não estava. Conversávamos talvez uma vez por ano, geralmente nos feriados, e mesmo assim, era como entrar numa sala em chamas. Ela perguntava onde eu estava alocado, só para parecer confusa quando eu explicava. Então, tipo, você atira nas pessoas, ela brincava. Parei de responder depois do 3º ano. O que ela nunca entendeu, o que nenhum deles entendeu, era que eu não queria os holofotes. Eu tinha propósito, comando e era boa no que fazia. Nada disso precisava da aprovação de Savannah. Mesmo assim, velhas feridas não permanecem fechadas só porque você seguiu em frente.
Elas esperam. Então, um dia, você aparece em uma festa de família em um carro que ela acha que não é bom o suficiente, e aqueles momentos enterrados voltam como se nunca tivessem partido. Ouvi-a rir de novo do outro lado do pátio, falsa, polida, encenada para o celular. 1.000 pessoas poderiam ver aquela história até a meia-noite, talvez 10.000. Eu não me importava. Eu não estava naquele vídeo pelo público dela, eu estava por ela. Uma de nós havia mudado, e não era ela. Mamãe bateu no copo, aquele din-din suave que sempre fazia nos brindes, como se o esforço importasse mesmo que ninguém ouvisse. Ela sorriu, agradeceu a todos por terem vindo ao seu aniversário de 65 anos e disse que foi pequeno e simples, apesar dos 40 convidados, do buffet e de uma escultura de gelo em forma de beija-flor. Fiquei perto de um vaso de alecrim, observando em silêncio. Savannah não estava olhando, ela estava posando perto da parede de balões com um anel de luz e uma amiga que parecia ter saído de um teste de reality show, jogando o cabelo como flamingos em uma passarela. Então Savannah me viu de novo. Desta vez, ela não riu, ela deu um sorriso irônico, como se tivesse se lembrado de algo engraçado demais para não compartilhar. Ela pegou o celular, fez uma transmissão ao vivo e exclamou: "E aí, melhores amigas, preciso mostrar uma coisa hilária para vocês." Ela girou a câmera em direção à entrada da garagem. "Estão vendo aquele carrinho triste? É da minha irmã." Não, sério, foi o que ela dirigiu até aqui. Ela não é, tipo, militar? Achei que soldados tivessem desconto. Os comentários começaram a surgir: "Ela é pobre? Espera aí, é um Corolla?" KKKKK. Para a ponta ela voltou a si, sussurrando: "Gente, juro que pensei que fosse um aplicativo de carona, tipo a avó de alguém pegando pratos." O grupo perto dela perdeu o controle. Um cara apontou para o meu carro como se fosse um palhaço em uma festa infantil. Fiquei ali parada, deixando meu refrigerante ficar sem gás. Mamãe olhou para mim, confusa. "O que está acontecendo?" "Nada", eu disse, forçando um sorriso. Só a Savannah sendo a Savannah. Eu queria que ela não usasse aquele telefone em eventos familiares. Mamãe também. Mas eu sabia que não devia esperar mudanças. Savannah continuou: "Sinceramente, acho que ela está fazendo, tipo, cosplay. Talvez seja uma missão secreta, Operação Transporte Básico." Alguém perguntou se ela tinha chamado um Uber para me levar para casa. Isso doeu. A idiotice dela online era uma coisa, mas quando outros se juntavam a ela, pessoas que tinham sorrido e me abraçado uma hora antes, era como pisar descalço em cacos de vidro. Silencioso, repentino, pessoal. Mesmo assim, não reagi, nem um tique. Anos de treinamento tornaram isso mais fácil do que deveria ter sido. Então, por razões que nunca entenderei, Savannah se aproximou, a câmera ainda gravando. "Ah, olha quem está aqui, a lenda em pessoa. Morgan, diga oi para a transmissão." Pesquei. "Não, obrigada." "Ah, qual é? Não seja tímida. Conte a ele sobre o seu carro." Olhei nos olhos dela. "Ele tem um consumo de combustível excelente." Ela gargalhou. Viu, ela é hilária. Ela é assim o tempo todo, estoica, misteriosa. Provavelmente tem segredos enterrados debaixo daquele carro. "Só um", eu disse. Ela fez uma pausa, desconcertada. "Espera aí, o quê?" "Só um segredo", repeti. "E não está enterrado. Está pendurado na traseira." Ela pareceu confusa, depois se livrou do assunto e passou para outra piada. "Juro que ela está falando em código Morse de novo. É isso que acontece quando sua irmã mora num bunker." Alguns riram educadamente, mas notei uma mudança. Um cara mais velho, talvez ex-militar, olhou para o meu carro e estreitou os olhos. Algo fez sentido para ele. Ele cutucou a mulher ao lado, sussurrando. Dei uma olhada na tela de Savannah, a contagem de espectadores passou de 3.000. "Terminou?", perguntei. Ela piscou. "O quê, com o seu programa?"
Ela riu sem jeito, encerrou a transmissão e murmurou: tanto faz, eu só estava brincando. Caminhei em direção à lateral da casa, não rápido, não bravo, apenas acabado, como se estivesse fechando um arquivo revisado. Atrás de mim, ela murmurou: ela sempre foi dramática. Engraçado, vindo de uma mulher que tinha acabado de transmitir ao vivo uma difamação de caráter por causa de um carro. No portão da frente, ouvi os comentários ecoando em minha mente: nada de novo, apenas mais alto. Porque ela não se veste bem? Ela é mesmo militar? Aposto que ela mora no estúdio. E o pior, ela simplesmente não pertence. Foi isso que me pegou, não as piadas, nem os olhares, mas o lembrete de que passei uma década conquistando respeito em salas cheias de homens com o dobro da minha idade, só para voltar para casa e ser reduzida ao meu carro. Parei, me virei e olhei para ele, tinta desbotada, um leve amassado perto do para-choque. Mas na traseira, limpa e centralizada, estava o detalhe que ninguém mencionou: a placa, o Zafo 5, uma designação, um fato. Fatos só importam para quem olha. Enquanto eu passava pelos carros estacionados em direção às lixeiras com uma caixa de bolo vazia, notei Savannah perto da entrada da garagem com duas amigas. Elas não estavam conversando, estavam olhando para o meu carro, especificamente para a traseira. Uma garota se inclinou, apertou os olhos e sussurrou. Savannah inclinou a cabeça, insegura. Ela deu um passo à frente, com os saltos estalando, e se abaixou para ler o canto inferior direito da placa. Usava Active Duty 5. Ela piscou. Vi a mudança em seus olhos, confusão, depois algo mais frio. Ela levantou o celular para tirar uma foto, depois hesitou. Não queria parecer idiota, mas também não queria admitir que não sabia o que estava vendo. Uma garota perguntou: espera aí, o que é o 5? Savannah respondeu rápido demais: acho que é, tipo, um passe de estacionamento ou algo assim. A outra balançou a cabeça. Não, eu já vi isso em adesivos de base. Meu tio tinha um, ele era de alta patente na marinha. A boca de Savannah se contraiu. Talvez ela tenha pegado emprestado, disse ela. A amiga apontou para o adesivo. É uma designação oficial do NORAD. O que é NORAD? É um grande negócio, murmurou a garota. Tipo defesa antimísseis e coisas assim. O sorriso de Savannah vacilou. Pela primeira vez, ela não estava sorrindo de forma irônica, estava calculando. Pegou o celular, digitando rápido, provavelmente pesquisando no Google. Continuei andando, como se não tivesse visto ou ouvido a mudança na voz dela quando NORAD chegou aos seus ouvidos. Lá dentro, algo se soltou, não satisfação, não vitória, apenas um peso se deslocando para o outro lado da balança. Um minuto depois, Savannah correu até mim perto da porta lateral, com um tom de voz casual demais. Ei, aquele carro ali é seu? Assenti. Legal. Não sabia que você ainda tinha. Eu fico com o que funciona. Ah. Ela abriu a boca, mas parou, os olhos se voltando para a entrada da garagem. Seu cérebro não havia alcançado seu orgulho. Tem uma placa estranha, disse ela, testando. É para alguma coisa específica? Deixei que ela se acomodasse naquele desconforto. É padrão para certos cargos. Sua expressão permaneceu inexpressiva, os lábios se contraindo. Tipo uma coisa de equipe? Não, eu disse. Como uma ordem. Ela queria dizer algo sarcástico, mas o momento já tinha passado. O foco da luz havia mudado, e ela não sabia como lidar com a escuridão. Depois que ela foi embora, as amigas pararam de rir. Uma delas estava digitando no celular, provavelmente checando tudo que Savannah fingia entender. É isso que acontece com a exposição, ela não explode ou ela se desgasta. Mais tarde, enquanto as pessoas empacotavam as sacolas de presentes e dobravam as cadeiras, Savannah mal falava. Sua energia estava baixa, sem transmissões ao vivo, sem parede de fotos pendurada. Ela ficava olhando para o meu carro como se a tivesse insultado. Um tio se aproximou, se inclinou e perguntou: então, você está mesmo no NORAD? Assenti.
Tenente-coronel. Ele assobiou baixinho. Savannah não mencionou isso. Ela raramente menciona. Ele sorriu. Bem, obrigada pelo seu serviço e por ficar de olho no céu. Era simples, mas tinha peso. Eu não estava acostumada com esse tipo de reconhecimento em casa, especialmente na frente de Savannah. Quando me virei, ela estava observando da varanda, sem sorrir, sem franzir a testa, apenas calculando, como se não gostasse do rumo que a matemática estava tomando. Aquele prato dizia mais em 3 letras do que eu conseguiria em 300 palavras. Ela não chegou perto de mim o resto da noite, nem quando a mamãe cortou o bolo nem quando o DJ tocou sua música favorita. Ela não estava dançando nem filmando, apenas sentada sozinha a uma mesa de coquetéis, curvada, rolando a tela com aquela cara inexpressiva de influenciadora que usava para esconder o pânico. Vi a tela dela piscar nos óculos de sol, ela não estava mandando mensagem, estava pesquisando. Ela se virou para um cara com quem havia flertado antes e sussurrou algo. Ele olhou para a tela dela, ergueu as sobrancelhas e depois olhou para mim, 1 segundo a mais do que o necessário, confirmando que sabia. Ela puxou o telefone para mais perto depois disso. Eu não me importava com o que ela encontrasse, era público, enterrado sob siglas que ela nunca tinha clicado antes. Ela encontraria meu nome na lista do DUD, que o 5 significa tenente-coronel, que o NORAD não é apenas uma base, mas um pilar da defesa norte-americana. Ela aprenderia que nem todo uniforme é um figurante de fundo, alguns dirigem a cena. Na hora da sobremesa, Savannah parou de falar, nem comigo, nem com as amigas, nem com o celular. Seu silêncio se destacou mais do que seu barulho jamais havia se destacado. Passei por ela uma vez, enchendo minha bebida. Ela não levantou os olhos, com o polegar pairando sobre a barra de busca do Safari, enquanto digitava salário de tenente-coronel da USAF. Quase ri, não do dinheiro, mas do desespero. Ela não podia simplesmente me perguntar o que eu fazia, precisava saber se era impressionante, se poderia ser publicado. Alguém chamou seu nome, ou ela acenou sem se virar. É isso que acontece com Savannah, ela nunca deixava que as pessoas a vissem vulnerável. Preferia humilhar os outros antes que pudessem lhe perguntar algo real diante de algo que não controlava, ela se fechou. Depois da festa, ajudei minha mãe a limpar a cozinha. Ela me olhou de relance. Sua irmã anda quieta. Entreguei um pano de prato a ela. Ela está pensando em alguma coisa. Mamãe não insistiu, mas percebi que ela estava curiosa, não o suficiente para perguntar, mas o suficiente para notar. Lá fora, ouvi passos de salto no concreto, Savannah andando de um lado para o outro perto da entrada da garagem, a voz baixa, provavelmente em uma ligação. Ouvi uma frase enquanto jogava o lixo, ela é ao 5. Eu também não sabia que isso era real. Não, não é só um trabalho de escritório, é um comando, tipo um comando de verdade. Não me demorei. Deixei que ela processasse. Deixei que, por uma vez, calasse a boca e ouvisse, mesmo que fosse só no Google. Se ela continuasse pesquisando, descobriria minhas entrevistas para a Defense Press, meu nome em briefings da Força-Tarefa Conjunta, que meu carro não definia nada, exceto minha escolha de não exibir o que ela não podia ganhar. O reconhecimento nem sempre é estrondoso, às vezes, ele fica quieto na placa do carro até que alguém seja forçado a olhar. Na segunda-feira, eu estava de volta à base antes do nascer do sol, percorrendo a linha de voo com uma prancheta e 2 doses de café preto. Meu uniforme estava impecável, o cabelo preso, as botas firmes no asfalto, sinalizando controle e foco. Ninguém se importava com o carro que eu dirigia. Às 7 horas, eu estava no centro de operações, examinando registros noturnos, revisando anomalias do espaço aéreo e atendendo a uma ligação sobre um exercício multinacional envolvendo equipes de resposta canadenses e americanas. Eu estava coordenando o segmento de interceptação aérea do NORAD, complexo, de alto risco, preciso. Eu estava onde deveria estar. Aqui, as pessoas não falavam por cima de você ou elas reportavam a você, ouviam suas respostas. Ninguém se importava com métricas do Instagram ou combinações de contornos de blusa, apenas com prontidão, execução e manter o céu seguro.
Eu não executava, eu entregava, todos os dias. Às 9h30, liderei um briefing na sala de situação. 4 bandeiras estavam dispostas em um canto, transmissões ao vivo de satélite em monitores. Meu assistente, Capitão Reis, me entregou uma pasta. Suas anotações sobre a Arctic Scramble da semana passada. Além disso, a Heads Up Media quer uma citação sobre o próximo exercício. Suspirei, trechos de áudio. Reis deu um sorriso irônico. Bem, senhora, a senhora é a mulher de mais alta patente neste setor. Eles acham isso inspirador. Dei de ombros. Eles não perguntaram sobre inspiração quando desviamos aquele drone do espaço aéreo restrito. Ele ergueu uma sobrancelha. Talvez devessem ter perguntado. Quando eu falava, a sala ouvia, não porque eu gritava, mas porque eu sabia o que estava fazendo. Savannah achava que poder eram salas barulhentas e flashes de câmeras. A verdadeira autoridade é silenciosa, ela entra, diz uma coisa e as pessoas se movem. Na hora do almoço, verifiquei meu telefone, uma chamada perdida da minha mãe. Na varanda, retornei a ligação. Oi, querida, disse ela. Obrigada por vir no sábado. Significou muito. Feliz aniversário de novo. Uma pausa, então, cuidadosamente, a Savannah anda meio sumida. Fica perguntando sobre o seu trabalho. Deixa ela. Ela te procurou. Encostei-me no corrimão. Ela aprendeu alguma coisa útil? Ela disse que você é importante. Ri secamente. Ela finalmente descobriu isso. Isso a surpreendeu. Surpreende muita gente, eu disse. Eles presumem que, se você não está gritando, não tem nada a dizer. Outra pausa. Estou orgulhosa de você, disse minha mãe. Fechei os olhos, deixei o vento cortar o concreto. Obrigada, mãe. Consegui concluir 3 horas de logística, solicitações criptografadas, relatórios de inteligência, modificações de rotas aéreas. Nada glamuroso, mas merecido. Às 15h30, passando pelo posto de controle de segurança, o guarda se levantou. Boa tarde, Coronel Reio. Assenti. Sargento. Sem perguntas sobre carros, apenas respeito, construído, não comprado. Naquela noite, dirigindo na autoestrada, o céu do Colorado estava cinza-rosado opaco antes de uma noite fria. Meu Corolla zumbia, constante, familiar. Passei por outdoors de condomínios de luxo e aplicativos de emagrecimento, um mundo de visuais e atalhos. Não era o meu mundo. Enquanto Savannah contava visualizações, eu contava aeronaves. Ela tinha influência, eu tinha autorização para o espaço aéreo. Mais tarde naquela semana, sentei-me na sala de imprensa do Pentágono para uma entrevista sobre liderança. Configuração básica, fundo preto, uma câmera, luzes suaves. O produtor, um civil com um rabo de cavalo desgrenhado, disse: estamos perguntando sobre liderança, mentoria, sua experiência como oficial sênior. Nada político. Assenti. Vamos lá. O entrevistador começou: Coronel Reio, você comandou exercícios conjuntos, liderou equipes de resposta, coordenou com o NORAD, mas manteve-se discreto. Foi uma escolha? Sim, eu disse. O trabalho não é sobre mim, é a missão. Ele sorriu. Isso soa muito militar. Deveria. É verdade. Ele riu baixinho. Alguns colegas constroem reputações públicas, palestras, livros, painéis. Você não. Por quê? Porque eu não preciso de aplausos para fazer bem o meu trabalho. O reconhecimento não é o objetivo, a prontidão é. Ele fez uma pausa, surpreso com a resposta clara. Essa mentalidade vem de ser uma mulher no comando? Em parte, eu disse, mas foi assim que fui criado. Eu não era o barulhento. Aprendi a ouvir, a observar, e quando falo, falo sério. Ele se inclinou. Alguma coisa aprendida da maneira mais difícil? Liderança não é sobre ser querido, é sobre ser respeitado.
Às vezes, o silêncio é mais poderoso do que um discurso. Eles pararam para ajustar a iluminação. Verifiquei meu celular, uma mensagem de Savannah. O Norada é o lugar do rastreador do Papai Noel ou é só uma questão de relações públicas? Não respondi. As luzes se acenderam. Estamos filmando, disse o produtor. O entrevistador perguntou: você já se sentiu incompreendido? Sorri. Só quando as pessoas me julgam por coisas que não importam, como o carro que dirijo, se uso maquiagem ou com que frequência posto online. Ele arqueou as sobrancelhas. Isso acontece mesmo? O tempo todo, eu disse. Mas isso é problema deles, não meu. O produtor fez um sinal de positivo. Chega. O entrevistador disse: foi ótimo, sério. Você não é como a maioria dos policiais que temos. Vou considerar isso um elogio. Se importa se eu compartilhar um clipe no LinkedIn? Vá em frente, eu disse. Marque como liderança silenciosa. Ele riu, e eu apertei sua mão. Ao anoitecer, passei por SUVs do governo no estacionamento e entrei no meu Corolla empoeirado como se fosse um trono. Não precisava brilhar, só precisava se mexer. Meu celular vibrou, outra mensagem de Savannah: você realmente não se importa com o que as pessoas pensam, né? Virei a tela para baixo. Não virei. Enquanto ela perguntava a estranhos se o 5 era uma patente alta, eu informava generais de 4 estrelas. Enquanto ela editava vlogs, eu limpava corredores de voo para bombardeiros com capacidade nuclear. Enquanto ela buscava curtidas, eu construía um legado, silenciosamente, com firmeza, sem precisar de aplausos. O clipe da festa chegou ao TikTok 4 dias depois, não na conta de Savannah. Outra pessoa publicou, provavelmente um convidado ou uma transmissão ao vivo gravada. Legenda: ela riu do carro de sua irmã militar e então viu a placa ponto na hora do almoço, 200.000 visualizações, na hora do jantar, quase 1 milhão. A internet fez o seu trabalho. As pessoas deram zoom no prato, pesquisaram o Zafo 5 no Google e os veteranos deram sua opinião. Vocês zombaram de um tenente-coronel ao vivo. Essa mulher serve e é ridicularizada por um Toyota. Respeito não vem de bancos de couro, vem de patente. Comentários acumulados: imagine ser tão barulhento e tão errado. Alguns postaram comparações entre sacrifícios de influenciadores e militares. Os seguidores de Savannah fizeram perguntas para as quais ela não estava preparada. Essa é sua irmã? Por que você não mencionou que ela é da Força Aérea? Você realmente zombou do carro dela enquanto ela servia? Suas respostas foram estranhas, defensivas ou silenciosas. Ela apagou algumas e repostou com legendas como: não acredite em tudo online ou família é complicada. Mas o estrago já estava feito. Relatos de veteranos amplificaram. Um ex-fuzileiro naval escreveu: não ostentamos status abertamente. Ostentamos em silêncio. Que vergonha para quem zomba do serviço. A imagem de Savannah, com curadoria, rachou. Marcas pausaram colaborações, uma delas a deixou de seguir publicamente. O engajamento caiu. Ela passou de tutoriais para stories do Instagram com os olhos inchados, chamando isso de mal-entendido, dizendo que eu era reservada e não queria atenção. Ela estava certa sobre uma coisa: eu não queria. Mas ela trouxe as câmeras. Uma semana depois, Claire de Filhas do Dever Podcasts, pedindo para discutir o fato de uma oficial mulher ser ignorada pela família. Não respondi, não por ofensa, mas porque a história não precisava de mais barulho. Ela falava por si. As pessoas marcaram Savannah em postagens sarcásticas de agradecimento militar. Um vídeo mostrava uma piloto saindo de um caça, sobreposto por dirige um Corolla e impõe respeito. Enquanto isso, a maior batalha da irmã é o algoritmo. Não mexi um dedo. Liderei operações, informei equipes, verifiquei radares, respondi a diretivas. Savannah tentou controlar uma narrativa que ultrapassava seu software de edição. Mamãe ligou, dizendo que Savannah estava chateada, alegando que as pessoas distorceram a história. Ela distorceu ou disse em voz alta? Perguntei. Ela não quis dizer isso. Claro que quis. Sempre quis.
Silêncio. Ela ainda é sua irmã. E eu sou dela, eu disse. Uma de nós parou de fingir que isso significa proteção contra consequências. Eu não estava bravo nem amargo, apenas parei de acobertar ela. Ela tinha divulgado tudo: lates, roupas, opiniões mesquinhas. Pela primeira vez, o jogo virou, e ela não gostou. Savannah tentou me visitar na base, sem avisar, em uma SUV BMW alugada. Eu estava em uma reunião estratégica quando o sargento Collouton me entregou um bilhete: visitante civil tentando entrar. Nome: Savannah Hale. Parentesco: irmã. Diz que você está esperando por ela. Levantei-me. Eu cuido disso. A sala ficou em silêncio. No portão, Savannah estava no meio de uma discussão com um cabo. Senhora, esta é uma instalação restrita. A senhora não pode simplesmente aparecer. Eu não sou qualquer uma, sou irmã dela. Isso não muda o protocolo. Dei um passo à frente. Eu disse. Ela se virou, quase deixando o celular cair, filmando ou fingindo. Morgan, por que você não respondeu às minhas mensagens? Porque você não pode se anunciar assim. Seu tom mudou. Eu só queria conversar pessoalmente. A senhora tem me ignorado. Eu tenho trabalhado. Ela abriu os braços. Tudo bem, fale agora. Assenti para o cabo. Está tudo bem. Eu cuido de tudo. Ele deu um passo para trás. Savannah sorriu, aliviada demais para notar que eu não tinha visto. Achei que vir pessoalmente seria mais fácil, disse ela. Há barulho online. As pessoas estão dizendo coisas. As marcas estão saindo. Eu queria esclarecer as coisas, talvez tirar uma foto, mostrar que estamos bem. Pesquei. Você veio para controlar os danos. Ela se encolheu. Não, para consertar as coisas. Certo, para quem? Ela hesitou. Eu não hesitei. Você não entra no meu território porque a internet se voltou contra você. Este não é o seu cenário, é o meu trabalho, e você não pertence a este lugar. Seu maxilar ficou tenso. Estou tentando consertar isso. Não há nada para consertar, eu disse. Eu não quebrei nada. Ela abriu a boca, provavelmente sobre perdão ou irmandade, mas eu a interrompi. Esta é uma instalação segura. Você não aparece para conteúdo. Sem acesso, nem à base, nem a mim. Virei-me para o cabo. Ela está indo embora. Ela parecia querer chorar, ficar furiosa ou jogar alguma coisa, talvez as três coisas. Em vez disso, colocou os óculos escuros e marchou para o carro. Esperei até que ela saísse do local antes de voltar. No meu escritório, um envelope me aguardava, um cartão de uma oficial subalterna que eu havia orientado, agora em seu primeiro posto de comando. Escrito à mão: obrigado por me mostrar que liderança não precisa ser chamativa. Fiquei olhando por mais tempo do que deveria. Savannah tentou entrar no meu mundo sem ser convidada e se lembrou de que nem todas as portas são dela. Algumas exigem autorização. Outras exigem caráter. Ela não tinha nenhum dos dois. 3 dias depois, as flores chegaram, uma caixa branca brilhante com letras douradas, orquídeas brancas, eucaliptos, rosas cor-de-rosa, um presente caro, entregue por um mensageiro que não tinha a mínima ideia de que estava entregando um pedido de desculpas a um tenente-coronel que conseguiria limpar uma zona de exclusão aérea mais rápido do que Savannah conseguiria esvaziar sua caixa de entrada. O cartão, com a letra dela, eu estava errado. Me desculpe. Podemos conversar? Deixei as flores no corredor da administração. Alguém achou que eram da Associação da Força Aérea e me agradeceu. Assenti. Naquela tarde, recebi uma mensagem de voz. Sua voz estava mais suave, áspera. Ei, eu sei que errei. Não percebi o quanto isso importava para você ou o quanto seu trabalho é importante. Agora entendo, espero. Me desculpe por tudo. Eu não deveria ter dito o que disse, não deveria ter filmado.
Deixei meu público se tornar mais importante do que a família. Você não merecia isso. Sem música, sem branding, apenas ela. Mas desculpas só chegam sem consequências grampeadas. As dela vieram depois que as consequências falaram. Naquela noite, minha mãe ligou. Ela pediu desculpas. Muito mesmo. Eu sei. Ela está tentando. Ela está filmando de novo. Mamãe suspirou. As pessoas podem ser as duas coisas. Eu também sei disso. Não quero vocês dois assim para sempre. Nem eu disse. Ela está com medo. Eu também estava, por anos. Mamãe não respondeu. Naquele fim de semana, Savannah postou um vídeo, sem maquiagem, sem cortes, apenas ela em um banco de parque com uma caneca. Título: Quando estiver errado, diga. Ela não me nomeou, mas falou de um familiar que merecia mais, buscando validação, perdendo de vista o que importa. Ela estava dando uma pausa no conteúdo patrocinado para se reconectar com valores. Os comentários foram mistos, alguns elogiaram, outros reviraram os olhos, alguns perguntaram se ela havia se desculpado comigo. Ela não havia se desculpado, não diretamente. Ela havia se desculpado para a câmera, como sempre. No dia seguinte, chegou uma carta escrita à mão, sem nenhuma marca, apenas meu nome escrito com sua caligrafia firme. Você não pediu vingança, mas o mundo a entregou. Você não precisava gritar, seu silêncio disse tudo. Espero que um dia você me deixe ganhar sua confiança novamente. Savannah. Não era perfeito, mas era real. Dobrei-o e guardei-o numa gaveta ao lado da minha moeda de serviço da Força-Tarefa Liberty, ambas conquistadas com pressão, ambas lembretes de que o silêncio não é vazio, ele espera para ser compreendido. Não contei a Savannah que palestraria na Cúpula das Mulheres na Defesa Nacional. Ela descobriu pelo comunicado à imprensa, como todo mundo. Nada de tapete vermelho, apenas um auditório com mulheres uniformizadas, formuladores de políticas, analistas de segurança e meninas do rock tomando notas. Meses atrás, me pediram para uma série sobre liderança silenciosa e excelência operacional. Quase recusei, falar em público não era minha praia, mas a lista de participantes me fez mudar de ideia. 100 oficiais subalternos, 20 delegadas estrangeiras, mulheres que nunca tinham visto alguém como elas liderar sem gritar. Então, aceitei. A introdução da moderadora foi breve: nome, patente, biografia de 2 linhas. Caminhei até o pódio, sem notas, sem slides, apenas uma mensagem. Quando eu tinha 24 anos, comecei, eu era a única mulher numa sala de guerra cheia de homens mais velhos. Um deles disse: "O café é para lá, tenente." Eu não falei nada. Fui até o quadro, informei o protocolo de interceptação e, 5 minutos depois, ele se levantou e disse: "Eu confio nela." Deixe-a liderar. Um murmúrio suave, alguns acenos de cabeça. A autoridade não vem do volume, continuei. Vem da credibilidade, de fazer o trabalho, não apenas de ser vista. Às vezes, é saber quando não dizer nada e deixar o trabalho falar. Fiz uma pausa. Não preciso de aplausos, preciso de resultados. Não preciso ser tendência, preciso que confiem em mim. E não me importo se alguém zomba do meu carro, porque, quando é preciso, estou limpando o espaço aéreo acima da cabeça deles. A multidão não explodiu, mas ouviu. Isso significava mais do que barulho. Depois, os cadetes apertaram minha mão. Uma disse que temia não ser eloquente o suficiente para liderar. Outra disse que seu pai, da Marinha, ficaria orgulhoso de alguém como eu existir na Força Aérea. Nos bastidores, avistei Savannah perto da saída, sem câmera, sem celular, apenas um blazer grande demais, enfiada atrás de cadeiras dobráveis, assistindo como se tivesse percebido que o show não era dela. Ela não acenou nem se aproximou. Um organizador me entregou um livro de memórias autografado por uma general aposentada e perguntou se eu seria mentora de jovens oficiais em um programa de liderança. Eu disse que sim. Quando olhei para trás, Savannah tinha sumido. Ela tinha ouvido o peso, não apenas as palavras.
Talvez ela entendesse que o verdadeiro poder não é instantâneo, ele se mantém. A próxima vez que a vi foi em silêncio, sem câmeras, sem multidão, só nós dois no solário da mamãe, pernas enfiadas sob almofadas descombinadas, samambaias e chá de limão entre nós como uma trégua. Ela ligou antes: estarei na cidade. Podemos conversar como adultos? Eu disse para vir no meio da tarde, sem apresentação, sem agenda. Seu cabelo estava preso para trás, rosto nu, mangas de suéter amontoadas, uma versão crua e quebradiça da minha irmã, como uma foto antiga que rachou, mas nunca desbotou. Obrigada por não bater a porta na minha cara, disse ela. Você não tem tanta sorte assim, respondi. Rimos, sem jeito, mas sem maldade. Seguiu-se uma longa pausa. Ela a quebrou. Você tinha razão. Eu fui horrível. Zombei de você na frente de todo mundo. Achei que não importava porque era online, só brincadeira. Foi desrespeito. Não disse nada. Achei que sucesso era ser visto, seguido. Não percebi que podia parecer alguém que não tenta ser notado. Assenti uma vez. Eu não sabia o que era o 5, acrescentou ela. Tive que pesquisar no Google. A maioria dos civis sabe. Não esperava que a internet se importasse. Quando se voltaram contra mim, doeu mais do que eu imaginava. Ergui uma sobrancelha. Você quer dizer quando te responsabilizaram? Seus olhos baixaram. É. Eu não postei aquele vídeo, Savannah. Você postou. Eu sei. E eu não viralizei. Eu também sei. Eu não fiz isso por vingança. Eu só apareci com o mesmo carro e o mesmo nome de sempre. Ela me encarou. Foi isso que mexeu comigo. Você não tentou, e tudo virou do avesso. Eu não queria que virasse, eu disse. Eu só queria respeito. Ela assentiu, cansada, sem ficar na defensiva. Sinto falta de nós, disse ela. Deixei isso passar, preenchendo os cantos da sala. Sinto falta de quem poderíamos ter sido, eu disse. Não de quem éramos. Ela assentiu. Eu entendo. Outra pausa. Comecei a fazer terapia, disse ela. Conversando sobre por que eu sempre preciso ser a mais barulhenta. Pareci surpresa, mas não cética. Ótimo. Esse é um lugar melhor para ser barulhenta. Ela deu um sorriso pequeno, não para receber curtidas. Não estou pedindo para as coisas voltarem ao normal. Não mereço isso. Espero que possamos encontrar algo honesto. Eu não te odeio, Savannah. Não mereço essa gentileza. Não é gentileza, eu disse. É a verdade. Conversamos mais, como pessoas, não como papéis, nenhuma influenciadora, nenhuma policial, apenas irmãs que fizeram um desvio idiota para algo como a compreensão. Talvez o suficiente para recomeçar, sem fingir que o passado não aconteceu. 2 meses depois, recebi uma doação de uma organização sem fins lucrativos para apoio à transição de veteranos, orientando militares que retornavam à vida civil, a maioria sem apoio familiar, sem LinkedIn, sem plano além da sobrevivência. Eu conhecia essas mulheres e eu as havia liderado, sido elas. Liguei de volta, ofereci estrutura, não dinheiro. 3 semanas depois, formamos o Projeto Reio, Mulheres na Ativa orientando uma veterana de cada vez com currículos, entrevistas e networking. Sem chavões, sem camisetas de marca. Eu não coloquei meu nome no site. Savannah colocou. Ela veio com uma proposta em fonte simples, sem logotipos, oferecendo treinamento de mídia e workshops de alfabetização digital para mulheres não acostumadas a se vender online, mas que precisavam para empregos. Não estou aqui para consertar minha imagem, disse ela. Não estou aqui para consertar a sua, respondi. Fizemos uma parceria mesmo assim. Ela não discursava em lançamentos nem postava sobre isso. Ela aparecia toda terça-feira às 14 horas. Para ajudar uma fuzileira naval chamada Kiara a montar um portfólio para uma empresa de aviação, levando café,
fazendo perguntas inteligentes e mantendo o celular na bolsa. Quando Kiara conseguiu o emprego, Savannah não postou uma selfie, apenas me mandou uma mensagem. Ela fez isso. Eu chorei de verdade. Foi a única vez que ela chorou naquele mês. O projeto Rio cresceu, sem comunicado à imprensa, apenas trabalho discreto, uma mulher de cada vez. A notícia se espalhou, filiais ligaram, oficiais aposentados se voluntariaram. Um veículo de notícias publicou uma matéria: nem todos os heróis usam patentes. Irmãs reconstroem o que o orgulho quase destruiu. Eu odiava o título, mas entendia por que funcionava. Certa tarde, Savannah me entregou uma pasta, seus registros de doações, com todas as contribuições anônimas desde o lançamento. Você não precisa, eu disse. Eu sei, ela respondeu. Passei 10 anos construindo uma marca com base na imagem. Esta é a primeira coisa real que ajudei a construir sem o meu rosto. Assenti. Ótimo. Ela me olhou, sem pedir aprovação, como uma mulher em seu próprio território. Não é redenção, disse ela. Eu sei. Mas parece um propósito. Propósito não pede perdão, eu disse. Ele segue em frente. Ela sorriu, suavemente, e voltou a dobrar os folhetos. Foi assim que cresceu, não com aplausos, mas com mulheres esquecidas entrando em salas, preparadas para serem vistas pelo que sabiam, pelo que haviam sobrevivido. Nunca pensei que construiria isso, planejei ficar nas sombras até a aposentadoria. Mas talvez seja assim que a vingança se parece quando você se cura, não provar que alguém está errado, mas ajudar outros a se erguerem onde você foi rejeitado. Sem fogos de artifício, apenas persistência. A última vez que vi Morgan sair da garagem da casa da minha mãe, era o mesmo Corolla empoeirado, ainda zumbindo como se tivesse algo a provar, mesmo quando ninguém estava olhando. Os vizinhos não riram mais, acenaram, não para o carro, mas para quem estava ao volante. A história tinha parado de virar trending topic, os comentários diminuíram, os seguidores passaram para o próximo escândalo. Mas, offline, algo perdurou. Morgan não lucrava com a atenção, nenhum contrato para a publicação de livro, nenhuma turnê de palestras, nenhuma publicação. Ela não precisava, o mundo falava por ela. Ela voltou para a base, exercícios, prazos, diplomacia. Sua caixa de entrada não se importava com influência, sua missão não dependia de opinião. O projeto Rio cresceu para 3 estados, orientando mais de 100 mulheres, nem todas militares, algumas filhas de veteranos, algumas recém-perdidas, todas com a chance de recomeçar com dignidade. Savannah continuou envolvida, contribuindo, não liderando. Seu rosto desapareceu com o conteúdo patrocinado, sua voz mais firme, seu figurino menos performático. Ela filmava às vezes, mas não a si mesma, histórias que valiam a pena contar, não apenas sua trajetória de redenção. Ela não chamou isso de rebranding, apenas de aparecer de forma diferente. Sua última mensagem não foi uma mensagem direta ou post no Instagram, mas um cartão postal de Montana, onde ela estava ajudando a organizar um workshop para mulheres que estavam deixando a guarda. Dizia: a única coisa mais alta que o seu silêncio foi o quanto ele me ensinou. Com amor, S. Morgan guardava-o na mesa, numa pasta marcada como pessoal. Em alguns dias, ela o lia antes dos briefings, não para reviver o drama, mas para lembrar o quanto as coisas tinham evoluído. Ao caminhar até seu Corolla, não pensava na festa, na transmissão ao vivo ou nas risadas. Pensava em comparecer com disciplina, princípios e zero interesse em ser compreendida por aqueles que nunca perguntavam. As vitórias mais impactantes não são a raiva ou a ruína, são a dignidade, inabalável, inconfundível. Morgan não precisava dos holofotes para vencer. Ela vivia com propósito, liderava com força silenciosa e deixava o mundo acompanhar.